Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou dar continuidade à resolução de questões do Enem sobre progressões aritméticas. Esse é o quarto de uma coleção de 6 vídeos. Nessa questão, fala o seguinte: sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. À conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos às partes hidráulica e elétrica por Pedro e João. Qual é o número de andares deste edifício? Bom, de cara, a gente sabe que temos mais de uma progressão aritmética nessa questão. Veja que nós temos uma primeira progressão que consiste nos termos cujos valores são 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de razão 2, porque vai aumentando de 2 em 2, e a segunda progressão, cuja razão é 3, porque vai aumentando de 3 em 3, é a sequência 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. Então, nós temos aí duas progressões. Bom, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício e sabe-se que ao longo da execução, exatamente 20 andares foram realizados reparos nas duas partes. Ou seja, João e Pedro trabalharam nos mesmos andares por 20 vezes e terminaram no último andar, os dois juntos. Ou seja, o último andar tanto pertence a Pedro quanto pertence para João. Tanto teve reforma hidráulica quanto teve reforma elétrica, ok? Então, são as informações que tem nessa questão. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, o verde. Esses são os dados da questão. A pergunta é: quantos andares tem este edifício? Bom, nós temos aqui, como eu já falei, duas progressões. A primeira, que é de João, vou colocar aqui os dados da questão. João fez reparo nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Isso é uma progressão aritmética de razão igual a 2. Veja que os termos, eles são gerados a partir da soma do anterior com a razão 2, beleza? Bom, já o Pedro, ele fez reforma, isso aqui é vermelho, pronto, nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. A razão aqui é 3. Os termos são gerados a partir da soma do anterior com a razão 3. Beleza? Isso aqui corresponde a Pedro. Eles terminaram no mesmo andar, os dois juntos terminaram no mesmo andar. Isso significa que o valor de AN para João é igual ao valor de AN para Pedro. O último termo é igual nos dois. Percebam que os dois começaram no primeiro andar e o sétimo andar também é um desses 20 andares que João e Pedro trabalharam juntos. O próximo seria qual? Qual seria o próximo andar igual comum de João e Pedro? O que vocês acham? Se a gente continuasse aqui essa progressão, o que aconteceria? Ó, a gente tem 1, 3, 5, 7, depois de 7, 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13 e assim sucessivamente. Se a gente continuasse a progressão de Pedro, 1, 4, 7, 10, que mais?
10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. E assim sucessivamente. Bom, quem está em comum aqui nessa progressão que eu continuei, além do 1 e do 7, que a gente já tinha visto que realmente eram comuns? Também está, ó, o 16. O 16 não, desculpa, o 13. O 13 é comum às duas progressões. Quem são comuns, então, aos dois? O 1, o 7, o 13. Quem é o próximo? Adivinhem. De 1 para 7, o que aconteceu? Aumentou 6. De 7 para 13, aumentou quanto? 6 também. Então, o próximo, 13 mais 6, 19. O próximo, 19 mais 6, 25. Então, esses são os andares comuns a João e Pedro. São os andares que os dois trabalharam juntos. E, além disso, além da gente saber que aqui a razão é 6, a gente sabe o quê? Que n é igual a 20. Como assim n é igual a 20? A gente sabe que n é igual a 20 porque na questão ele diz que João e Pedro trabalharam juntos em 2 andares, em 20 andares, desculpa. Em 20 andares, os dois trabalharam juntos. Foram realizados reparos na parte hidráulica e elétrica por João e Pedro, ou seja, os dois trabalharam nos mesmos 20 andares. Portanto, n é igual a 20. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber quantos andares tem esse prédio. Esses termos que estão aqui são os andares. Ó, primeiro andar, sétimo andar, 13º andar, 19º andar, 25º e sucessivamente. O último andar, o AN, é o andar que João e Pedro também trabalharam juntos. Porque aqui na questão está informando isso, ó. Deixa eu ver onde é que está. Na parte da água, sucessivamente, blá, 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 terminaram seus trabalhos no último andar. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Então, os dois também fizeram reparos no último andar, que é o AN. Então, tudo que a gente descobrir aqui é o valor de AN. AN é igual a 1 mais a razão somada a n menos 1 vezes. AN é igual a 1. Quem é a 1? É 1, que é o primeiro andar, que os dois trabalharam juntos, mais 6, que é a razão, ó, eles vão sempre fazer juntos o mesmo andar de 6 em 6, vezes n, quem é n? 20, menos 1. Então, o que a gente está achando aqui? A gente está achando o A20. O 20º termo, ele vale quanto nessa progressão? A20 é igual a 1 mais 6 vezes 20 menos 1, 19. Gente, pelo amor da Nossa Senhora da Matemática, não vão me somar 1 mais 6, que dá 7, e depois multiplicar por 19. Regrinhas básicas da matemática. Ordem das operações. O que tem mais importância lá em cima, mais importante, imagina aqui uma pirâmide. Lá no topo, o que tem mais importância é o quê? Primeiro, que está dentro do parênteses ou colchetes. Depois, multiplicação e divisão. E depois, soma e subtração. Então, primeiro você resolve o que está entre parênteses ou colchetes. Depois, dá prioridade à multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, multiplicação vem primeiro. Primeiro você faz 6 vezes 19, depois você soma com 1. 19 vezes 6, quanto é que dá? Professora, sei fazer essa conta, não. Já que você não sabe fazer 19 vezes 6, você pode fazer 20 vezes 6. Quanto é 20 vezes 6? Aqui você sabe fazer, né? 2 vezes 6, 12. Coloca um zero do 20, dá 120. Mas, professora, não é 20 vezes 6, é 19 vezes 6. Correto.
É o 6 19 vezes e não 20 vezes. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei o 6 uma vez a mais. Então, é só diminuir o 6 de 120, que dá 114, e aí eu tenho 19 vezes 6, sem muito esforço, sem muita fadiga. Portanto, 1 mais 114 é igual a 115. Esse é o valor do 20º termo, ou seja, esse prédio tem 115 andares. Alternativa certa, letra D de amor, porque quem ama dá carinho, dá atenção, dá amor, dá cuidado. Gente, essa foi a nossa questão sobre progressões aritméticas do Enem. Só recapitulando. Eu tinha os andares que João trabalhou, os andares que Pedro trabalhou, vi quem eram os andares em comum dos dois e fiz uma nova progressão apenas com os andares que os dois trabalharam juntos. Vi que essa também é uma progressão aritmética de razão 6. Sabia que o total de andares que eles trabalharam juntos era 20, porque a questão deu, e eu queria saber o valor do último termo, que era o último andar, porque na questão dizia que os dois trabalharam juntos também no último andar, terminando o serviço. Então, o que eu queria saber era o AN, o A20, o último termo dessa progressão aritmética. Eu sei que calcular o AN é somar o primeiro termo com a razão n menos 1 vezes. O A20, portanto, vai ser o A1, o primeiro andar, mais a razão, ele aumenta de 6 em 6 andares, vezes n, que é a quantidade total de andares, 20 menos 1. 20 menos 1, 19, vezes 6, 114, mais 1, 115. 115 andares. Qualquer dúvida, questão, reclamação ou sugestão, só escrever aí nos comentários.